Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Dárcio Arruda. Alô, alô, pessoal, obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, e a apresentação de hoje é tecnicamente histórica. Tecnicamente histórica, Dárcio. O que é isso? Explica melhor, mas eu vou explicar melhor já. É que a partir deste exato momento, o Show Mais passa a ser em High Definition, em HD. Se até o colesterol, não é? HDL é o melhor, mas tem o HD, imagine a nossa imagem agora. Vai ficar um espetáculo. Sempre lembrando que nós estamos no nosso 12º ano no ar aqui na TV Mais. Tudo começou em 1814. Não, também não é assim. Gente, mas a gente quer agradecer bastante a participação sempre atuante dos nossos queridos amigos telespectadores. Agora tem um portal também espetacular. É só você clicar quer ver, vai aparecer. Vocês vão ficar pagos. tvmaisabc.com.br. O mais é por extenso. E hoje nós estamos em nossa edição 2544. Teclem, participem e assistam a nova imagem muito mais minuciosa, com muito mais detalhes. Os nossos produtos, os produtos anunciados pela TV Mais, vão ficar mais espetaculares ainda. Extremamente maravilhoso. Bota maravilhoso nisso aí, ô Jimmy. Maravilhoso é pouco, é muito, é mega, é monster maravilhoso. Nós queremos agradecer também a parte operacional formada por jovens universitários que passam um período aqui na TV Mais e depois eles, Jimmy, eles se catapultam para outras emissoras da capital, de outros estados brasileiros também. E tem muita gente que por aqui passou e que trabalha no exterior. Vocês podem ter certeza, em todos os canais da Grande São Paulo, de São Paulo, da capital, tem ex-funcionários da TV Mais. A gente fala isso com muito orgulho, sim, né, por ter podido ter esse contato e vice-versa, essa troca de informações com os nossos queridos colaboradores. É por isso que eu pergunto em todos os programas se eles estão afins de fazer o Show Mais. Então, atenção, sejam sinceros. São terceiranistas, quartanistas, pessoal que está no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Não precisa gritar, 10h36 já praticamente, sim ou não? Sim! Hoje foi maneiro. Então, atenção, tripulação. Preparar a aeronave, aqui é o comandante Arruda, para decolagem imediata. E o tema desta noite é o ronco. Ô Jimmy, mostra a fúria pra eles aí, modulando 1000 nos céus do Brasil. História de CVU aí, meu. E para esse tema importantíssimo, porque a gente sempre acha que não ronca, né? Lógico, se a gente tá dormindo, como é que a gente vai saber se ronca ou não? Mas de vez em quando o ronco da gente mesmo acorda a gente. É aquele filho, oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Nós estamos recebendo com muito prazer, Jimmy, o otorrinolaringologista, Dr. Raul Fino. Palmas para o Dr. Raul. Boa noite. Boa noite, obrigado por ter vindo, Dr. Raul. Boa noite, Dárcio, eu que agradeço. Boa noite ao público aí que está assistindo a gente. Queria agradecer mais essa oportunidade de dividir aí com o pessoal um pouco do que a gente sabe. A oportunidade é toda nossa de tê-lo conosco. Ô, doutor Raul, o que é, em palavras bem simples, olha, é uma coisa horrível. Né? O que é o ronco? O ronco é o barulho que a vibração do ar faz a hora que ele passa, enquanto a gente dorme, pela parte da via aérea superior. Então é o barulho em algum momento, quando o ar está passando, alguma coisa ali está vibrando, e a vibração desse lugar, que podem ser diversos lugares
desde assim, da parte da traqueia até a parte do nariz, algum lugar está vibrando e isso está fazendo barulho. E cada um tem um lugar diferente para vibrar? Diversos lugares podem vibrar, mais comumente a região da faringe e tudo. Mas, por exemplo, quando a gente está muito gripado, a gente acaba fazendo barulho, por exemplo, quando tem algum tipo de secreção no nariz. Porque força a respiração bucal, é isso? Por exemplo, pela boca. Por exemplo, entendeu? Então tem diversas áreas que podem estar vibrando, mas mais comumente a parte da faringe e do palato principalmente. A parte posterior, onde tem a campainha ali, que no desenho do Pica-Pau, quando martelam alguém, aparece a pessoa gritando, aquele negocinho. Parece a... Exato. Aquela é a úvula, que o pessoal popularmente chama de campainha. Naquela região, a parte próxima daquilo é um lugar que tende a vibrar bastante. Durante a noite, por exemplo, em algumas pessoas, isso pode provocar essa parte do ronco. Outra parte que comumente pode vibrar é a parte um pouco mais inferior, na parte posterior da língua. A hora que a gente deita, principalmente, por exemplo, de barriga para cima, a maioria das pessoas reclama que ronca mais de barriga para cima. Na verdade, quem reclama normalmente é o companheiro da pessoa, reclama, ele ou ela ronca mais de barriga para cima. Isso se dá normalmente pela vibração da parte posterior da língua, em alguns momentos, por exemplo. A hora que a pessoa deita de barriga para cima, a língua cai ali, isso vai mais para posterior e essa região tende a vibrar bastante. Aliás, o ronco é responsável por algumas centenas, milhares de separações em volta do globo terrestre. Sem coisa dúvida. séria, é muito sério esse negócio de ronco. Sem dúvida, tem assim, é muito complexo, porque você pega diversos casais, assim, que as pessoas não conseguem mais dormir no mesmo ambiente, tudo, e isso acaba levando a uma separação do casal mesmo. Então, em diversas consultas, chega aí a pessoa e o seu acompanhante e você pergunta, o que é vai na ficha o nome dele, o que aconteceu? Aí, normalmente, tá o paciente, ele dá aquela olhada para o acompanhante, aí o acompanhante já solta. Porque ronca muito, não dá. Primeiro o casal começou a se separar de cama, né? No mesmo quarto, em camas separadas. Exato. Depois foi para o quarto separado. Exato. Já tem casal morando em casas separadas. Bom, aí para culpar o ronco de casa separada, aí também é demais, viu? tem que Aí roncar para valer. Mas mesmo não tendo o companheiro ou a companheira para reclamar, digamos assim, não deve fazer muito bem para o corpo, para nós mesmos, doutor? Na verdade, assim, é um problema muito complexo essa história do ronco pelos problemas que causa. Assim, são duas coisas separadas, o ronco e a apneia. Tem gente que só ronca e essa pessoa é puramente barulhenta. E isso é um outro tipo, é um problema. É só o ar saindo, é isso? Exato, e é um problema, na verdade, é o ar saindo ou entrando. Mas isso normalmente dá algum problema para o casal, mas é um problema que dá para resolver com algumas coisas que a gente vai conversar depois. E também existe, assim, e é o mais preocupante, as apneias. Aquela parada, a apneia, por definição, é uma parada na chegada de ar durante 10 segundos. A pessoa para de respirar. A hora que ela puxa o ar, essa parte do palato, por exemplo, que eu falei, a faringe, a hora que está de barriga para cima. A faringe é um lugar que está parado e o palato é um lugar que é mais mole. Ele tende a... Deixa eu fazer assim para a câmera, né? E ele tende a fazer assim, a fechar e abrir. A hora que você puxa o ar, pela pressão do ar, isso às vezes fecha, impede totalmente a pressão do ar. Então, não chega a oxigênio. A hora que não chega a oxigênio, começa a baixar o oxigênio no sangue. É a hora que você está num sono mais relaxado. Seu cérebro é esperto. Ele percebe que se você não respirar, você não volta. Então, o que ele faz? Vamos dar uma acordadinha para poder melhorar e respirar. Isso faz o que a gente chama de superficialização do sono. Ou seja, quando você está naquele sono bem relaxante, bem gostoso, que a hora que você descansa a noite inteira, a apneia não te permite descansar. Você superficializa o sono e volta a respirar. Quando você faz isso, ótimo, você está respirando, mas o problema com isso é que você não relaxa a noite toda. Você não consegue obter o relaxamento necessário que a noite te permitiria para ter o outro dia com as suas atividades. Então você funciona como se não tivesse dormido a noite toda e muitas pessoas levam esse processo durante anos. Isso é muito complicado, porque aumenta o risco de infarto, bem associado com hipertensão, aumenta o risco do derrame, né, do AVC, e é bem relacionado também com resistência à insulina, que é uma espécie de diabetes, digamos assim, é um problema gerador de diabetes. Agora, o ronco tem dois sons, né? Tem quando entra e quando sai, pelo menos teoricamente sim.
Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso. O pica-pau, quando dorme, faz assim, né? Exato, exato. É o Sr. Leôncio, né? Que é aquele personagem mais gordinho e tal, que normalmente ronca verdade. bastante. Aquele que fica fazendo churrasco, deixando o pica-pau louco da vida. Exato, só exato. com o cheiro. É esse mesmo. Agora, esse tem mesmo. faixa etária que ronca mais, que ronca menos, ou nada a ver com faixa etária? Existem algumas faixas etárias, então quanto mais idoso o paciente, ele tem uma tendência maior ao ronco. Isso é bem explicado pela flacidez da musculatura. Quando a gente deita, por exemplo, a faringe seria mais ou menos assim, então a hora que a gente deita, ela faz assim, ela dá uma descidinha. Quer dizer, essa musculatura, com a idade, vai ficando mais flácida. Todas as coisas com a idade, não tem jeito, vão perdendo um pouco da sua sustentação. Então isso dá mais tendência a fazer esse ronco. É principalmente, mas não é nem tanto a idade. Em homens, isso é mais comum, 25% da população dos homens tem algum tipo de ronco e 10% das mulheres. Depois da menopausa, isso tende a se igualar e fica em mais ou menos 25% dos dois. Então, mas não é nem tanto a idade, mas principalmente a obesidade é muito relacionada com essa parte. E não tem nada a ver a gente estar em estado de alerta ou não, né? Porque vamos supor, você está com a namorada, vai dormir no motel, por exemplo. Dá para você se mancar, mesmo subjetivamente, dorme ligadão? Não dá. Aí é que está o problema, aí é que está o problema. Exato. O ronco se dá principalmente na segunda metade da noite. Então, mais no período da madrugada, e é porque é a hora que a gente atinge o sono, que é o sono relaxante, como eu tinha falado anteriormente. A gente tem diversos estágios do sono, se divide de sono 1 ao sono 4, e o sono que é o tal do sono REM, que é o do movimento rápido dos olhos. Então, é o momento em que o corpo faz uma hipotonia total, a musculatura toda para e há uma descarga da parte cerebral. A parte cerebral funciona muito rápido, mas é o sono relaxante para valer. E quando a gente atinge esse sono, não tem como estar em estágio meio de alerta. O REM aí, o Rapid Eyes Movement, né? Exatamente. É quando vira o zoinho. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eles ficam mexendo rapidinho ali, mas tá de olho fechado. Você consegue perceber até essa parte. Tá certo, tá certo. E as crianças, desde que idade pode começar a roncar? Pode ter ronco em qualquer idade. O ronco na criança normalmente se dá por um mecanismo um pouco diferente, que é um mecanismo obstrutivo. Então o nariz está entupido por algum motivo, em algumas é adenoide, que é a tal da carne esponjosa, em algumas pela hipertrofia das amígdalas, a amígdala é grande, em algumas só pela rinite, ou pelo a via aérea, às vezes num bebezinho, por exemplo, o nariz é bem pequenininho. Então qualquer gotinha de secreção, alguma coisa que tem ali, obstrui essa região e faz roncar. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu gostaria que você ficasse conosco. Não vai dormir no ponto aí, por favor, porque na volta nós vamos coroar essa entrevista com as saídas que nós... O que a gente pode fazer para suavizar? Tem não diversas Porque eu vi acho que foi no Google. Agora saiu uma mortalha, né? É uma coisa que você se amarra. Diz que costurar a boca também. Gente, mas isso é só. Eu não durmo com aquele negócio lá, não consigo dormir. Não parece um lutador de boxe, cara. Imagina, o que é isso? Bem, em todo caso, há casos graves. Sim, nos sem quais dúvida. a pessoa precisa. Jeito tem. A gente vai conversar sobre o jeito no retorno aí, mas alguma maneira a gente Então, normalmente olha, consegue você que ronca, você acha que não ronca, mas pergunta do teu lado aí pra tua esposa, tua namorada e vice-versa. Mulher também ronca e fica feio, é mais feio ainda. Não é? É a mulher verdade. toda delicada. Já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas de jeito nenhum eu vou deixar de falar aqui da LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Primeiro porque está conosco desde o primeiro programa. Há 12 anos a LL patrocina o Show Mais. Olha só a fachada, todinha de vidro temperado. Lá dentro, então, nossa, milhares de produtos maravilhosos, diferenciados. Dá um pulinho, agora estamos lá com as consultoras da LL, vai tomar um cafezinho, um chazinho. Você vai ser mais hiper, mega, monster bem atendida. Pode ter certeza. E com as consultoras, então, você vai ter certeza absoluta do que está faltando no seu lar para completar a decoração. Marque bem o endereço, vai lá, repito, passe horas agradabilíssimas. LL Presentes, Rua Laura, 740, 740. Fica na Vila Bastos. Onde fica a Vila Bastos? Ora, a Vila Bastos fica em Santo André. Estamos de volta com o Dr. Raul Fino,
otorrinolaringologista, e o tema é o ronco. Como é que chama esse sininho mesmo, doutor? Úvula. 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 E tem gente que tem, uma vez eu fiz um teste, acho que de tanto falar na vida, ela é bem esticadona. Sim, a úvula alongada tem algumas pessoas que têm mesmo, e isso é um fator que ele vem pela vibração constante, é um tecido ali que é mole. Então, por vibrar constantemente, às vezes durante a noite, ou pelo próprio exercício de falar... E tem alguns aninhos já que eu faço locução, Sim, e ela imagino. é bem compridona, viu? Ela, quando descansa, Então, pega boa parte da língua. E olha, Darcio, isso às vezes ajuda a roncar também, hein? É mesmo, isso é? pode dar um pouco de ronco. Sim, porque ela acaba é um tecido mole que está bem nessa passagem, então ele acaba vibrando bastante. Na parte da cirurgia que a gente faz para tentar melhorar o ronco, uma das coisas que a gente faz é cortar um bom pedaço dessa Não, úvula. não, ninguém corta nada aqui não, meu. Ô, louco. Às vezes precisa. Às vezes precisa, Às né? vezes precisa. Mas tudo por causa do ronco? Tudo por causa do ronco. Esse tipo de cirurgia especificamente que a gente Mas, está doutor, mas e não corre o risco de afetar a voz, de afetar... Assim, antes... Aí você não ronca, mas como é falar tudo assim, pô? Algum tempo atrás, a cirurgia era mais agressiva um pouco, então tinha gente que fazia o que a gente chamava de uvulotomia total, quer dizer, cortava tudo. Ah, é? Hoje em dia a gente viu que isso não vale a pena. A úvula tem uma função importante. A ideia dela, por exemplo, o ar passa pelo nariz e pela boca, mas quando a gente come, a comida desce direitinho, e quando a gente vai falar alguma coisa, o ar sai. Porque a úvula é quem controla essa região com a parte do palato. Quando a gente está usando o nariz, por exemplo, ela fica aberta, falando quando a gente vai comer alguma coisa, ela fecha para que as coisas não voltem da boca para o nariz. Então, quando se fazia uma cirurgia muito radical, alguma coisa, existia a possibilidade de ficar com essa parte incompetente, uma incompetência do véu palatino. Ou seja, quando você ia comer ou beber alguma coisa, podia voltar um pouco pelo nariz e ficar com uma voz um pouco mais fanhosa. Mas isso foi quando começou. Hoje em dia a gente tira, mas é um pedaço bem menor. Quando essas úvulas muito alongadas, quando a gente vê, grande parte delas é de um tecido bem mole mesmo, que foi pela vibração Ela vai constante. afinando e alongando, Não é pelo isso? músculo, ela tem uma parte muscular, não pelo músculo em si. Do músculo, a gente corta só o terço distal. A gente divide ela em 3 e corta o último terço ali. Essa parte que vai alongando, ela em si não tem nenhuma função específica. Agora, pode ser, eu conheço pessoas, locutores inclusive, né? Que de repente precisa editar tudo quando é gravado, porque... que é problema, outro tipo de problema Isso que foge à otorrinolaringologia, é isso? Não, assim, existem alguns tipos de problema, isso pode ser pela prega vocal. A gente está falando de uma região mais inferior, aí na região glótica mais ou menos seria aqui embaixo, assim. A úvula, a gente está falando de um lugar mais na parte posterior da boca. Mas esse problema normalmente é pela região das... Pode ser um problema pulmonar, alguma coisa. Pode ser uma asma, pode ser... Exato, isso seria um problema da parte pulmonar, que aí fica chiando, como se fosse um gato. Perfeito. Mas tem algumas pessoas que têm alguns problemas na prega vocal, que isso também dá um outro tipo de problema na voz. A mudança vocal, digamos assim, que daria essa parte da úvula, seria uma voz mais fanhosa, uma ausência dela, alguma coisa. Tá certo. Agora, conforme o prometido no primeiro bloco, o doutor Raul Fino, repito, otorrinolaringologista, vai solucionar para nós esse problema do ronco, ou dar dicas, não é? De como suavizar e dirimir esse problema que, repito, é muito grave. Sem dúvida. O que a gente pode falar para todo mundo, serve para todas as pessoas, é sempre... o ronco, em vários momentos, vem por alguns problemas que a gente consegue solucionar. O primeiro, a gente estava conversando aqui no estúdio, no intervalo, muita gente, por exemplo, reclama que quando come muito à noite, ou quando faz uso de bebida alcoólica, ou quando está muito cansado, tende a roncar mais. Nervoso, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Por quê? A bebida alcoólica, algumas medicações que o pessoal toma para dormir, tipo o Rivotril e algumas outras medicações, elas dão um relaxamento, o álcool e essas medicações dão um relaxamento importante, por exemplo. Como a gente conversou no quadro anterior, o relaxamento da musculatura é um dos responsáveis pela parte do ronco. Quando você toma um remédio ou alguma outra coisa que faz esse relaxamento ser ainda maior, isso piora. Então, evitar... A parte de comer muito à noite também é importante, porque com o estômago cheio, essa parte da caixa torácica acaba tendo menos espaço para expandir, a pessoa fica um pouco mais desconfortável à noite, dorme pior também e acaba roncando mais. Algumas pessoas têm alguns episódios de refluxo, que às vezes elas confundem com a apneia. Então, no meio do caminho, o alimento volta, a pessoa acorda assustada, meio engasgada, fala, nossa, estou roncando a ponto de estar acordando com o meu ronco. Nem sempre também é um ronco ou uma apneia.
vezes é refluxo. Tem alguma coisa voltando do estômago para a parte da faringe. E só controlando essa parte alimentar também dá para dar uma melhorada boa. Então, evitar bebidas alcoólicas, principalmente na parte da noite. Evitar comer muito no período noturno. Então, entre a hora de dormir, entre a hora do jantar, a hora de comer alguma coisa e a parte de dormir, pelo menos 2 horas. Tentar dormir sempre no mesmo lugar, ter um ambiente, isso nem só da parte do ronco, mas para as pessoas que têm aí alguns problemas de insônia e tal, tentar ter a cama como um lugar para dormir de fato, não ficar muito tempo lá vendo TV, essas coisas, tentar fazer com que o seu corpo associe de fato a cama como um lugar de dormir. Também uma coisa que atrapalha bastante o sono, aí fugindo um pouco da parte do ronco, é o pessoal que fica ali no celular à noite, porque a parte de acomodação visual, tudo isso também atrapalha um pouco. Então, tentar estabelecer uma rotina é uma coisa que sempre ajuda bem. E é uma visão holística, porque aí devemos atentar também para o travesseiro, o número de travesseiros. Eu dormia com 3, a minha esposa me proibiu, me tirou um, falando de jeito nenhum. Falei, mas eu não gosto, mas é o certo é dormir na horizontal total, né? Tem gente, aí assim, vai de caso para caso, Darcio, porque, por exemplo, quem tem muito refluxo se beneficia um pouco da posição, quando você dorme com a cabeceira mais elevada, a pessoa se beneficia dessa posição porque a gravidade ajuda. Então o líquido tende a não voltar, ou o que tiver ali no estômago, a não voltar para essa parte mais superior. Mas aí o ideal não são diversos travesseiros, porque com diversos travesseiros, você está virando o pescoço só. Isso atrapalha. Então são aqueles travesseiros anti-refluxo mesmo, que são como uma rampa, que é uma subida mais suave e harmônica, digamos assim. Esses travesseiros são melhores do que ficar usando um monte de travesseiro. Mas aí suaviza o ronco e dá problema nas costas, né, doutor? O travesseiro anti-refluxo, teoricamente, um pouco menos, mas também tem gente que tem. Em compensação, às vezes vem gente pra gente que tem refluxo, a gente conversa dessa parte do travesseiro e a pessoa tem algum problema circulatório e ela precisaria levantar, dormir com a perna mais elevada, por exemplo. Quando eu faço assim, aí o vascular quer brigar comigo, porque eu tô colocando a pessoa em uma posição que atrapalha. Vocês estão vendo? Viver é bom, mas dá um trabalho, que nem falou o Moacir Franco, né? Até para dormir tem uma série de regras. Se eu for fazer tudo isso, eu vou dormir 3 da madrugada. Confusão, hein, Darcio? Ah, mas a vida é assim, é cheia de confusão. Cabe a gente solucioná-las. É verdade, é verdade. Olha o ronco. É impressionante isso. Isso é duro. Então, então o doutor disse que concentra-se na faixa etária o quê? Depois dos 60, por exemplo? Não, em todas as faixas etárias a gente pega. Mas tem a muitos incidência pacientes, maior um pouquinho. A incidência maior é em pacientes idosos. Não idosos, mas a partir dos 40, 50 anos tem mais gente aí que tem essa parte do ronco, sim. E tem gente que passa a vida toda também, não vai trazer malefícios. Darcio, assim, todas as pessoas que têm ronco deveriam investigar. É como eu falei no quadro anterior, existe ronco primário e essa pessoa só é barulhenta e isso não vai trazer maiores malefícios para a saúde dela, porque ela não vai ser atrapalhada pela parte da apneia, tudo isso. Porque tem gente que ronca, que se ouve na casa toda, às vezes até o vizinho. Mas é isso, assim, o barulho em si não é problema para a pessoa. O problema principal são as apneias, as paradas respiratórias. O ronco, o barulho em si, é problema pro acompanhante, isso tem que ser tratado pelo que a gente já conversou. Porque senão a outra pessoa, não dormir, também tem, além do problema em si da apneia de não chegar o ar, o problema de não dormir, o seu acompanhante acaba ficando mais irritado, é como se fosse uma noite ruim. Então a pessoa deveria tratar isso, mas o ronco em si, o ronco primário, por definição, não traz problemas à saúde. Quem traz são as apneias. E quem ronca, muito provavelmente, ainda mais quem ronca nessa intensidade, normalmente tem apneias. Então essas pessoas deveriam investigar pela chance aumentada de hipertensão, pela de diabetes. complexidade, né? Exato. Então assim, os pacientes últimamente me perguntam, eu tenho a sensação que eu posso dar uma dessas engasgadas, umas apneias dessas à noite e não voltar. Eu tenho uma chance maior de morrer disso? Não. Mas a sua chance maior é de ter algum problema sério, por exemplo, dirigindo, pela sonolência excessiva que essa pessoa tem, porque ela nunca dorme direito. Essa sonolência excessiva acaba, por exemplo, a pessoa dorme em qualquer posição, tá aqui, então, por exemplo, a gente demorou um pouquinho para gravar, dormiu. Já dorme. Dirigindo, dorme. Paciente no ônibus, dorme. É um perigo. No volante é um perigo. É um perigo Exato. fatal, quase. Exato. Então, essas pessoas têm uma menor capacidade cognitiva, uma menor capacidade de concentração. Então, no trabalho, ela se desempenha pior, ela tem uma chance maior de ser demitida, de coisas do tipo. Então, é uma pessoa que tem uma dificuldade de concentração, dificuldade, às vezes, na parte da direção, tem sono em todo lugar. Fora o problema social que isso causa. Eu tenho vários pacientes que vêm e falam, olha, eu não posso ir dormir na casa de ninguém, não posso fazer nada de diferente,
Porque o meu ronco é incapacitante, eu tenho vergonha de ficar perto das pessoas. Para os Isso atrapalha solteiros, muito. viúvos, quem está no mercado aí é duro. Exato. Não é? Como é que você vai, não é, coroar uma noite, não é, num hotel, num motel? Exato. De repente vai dormir lá um pouquinho para descansar. A não pessoa é? nunca mais volta. Nunca mais volta. Aí você fica ligando na segunda, na terça, na quarta. O que será que aconteceu? Já foi. E a mulher, muito educadamente, não vai nem falar nada. Exatamente. Ela vai só questionar. Você conhece o Dr. Ralfino? Pode dá levar o cartão. Dá um pulinho lá. Vai aparecer o telefone depois, pode ligar. Aliás, lá já pra já a indicar. gente vai colocar na tela. Eu queria passar também o site para os nossos amigos de casa, que é o www.equilibriumcm, Isso. que é a clínica médica, é isso? Centro médico. Centro Médico, equilibriumcm.com. E nós vamos colocar também um telefone de contato, porque é muito importante. As mamães, por exemplo, ao detectarem que seus filhos estão começando a roncar Tá. e não crescendo, né? Tá. Tem que procurar imediatamente, né? Exato, o ideal é procurar imediatamente, porque, por exemplo, esses problemas de apneia, o que a gente conversou assim, essa diminuição da cognição, da capacidade de concentração, essa sonolência. Atrapalha na escola, nos estudos. Exato. E é a idade em que a criança tem que estar com a sua capacidade cognitiva completa para poder aproveitar ao máximo essa parte dos estudos, tudo isso. É a idade em que mais conhecimento e tudo está sendo absorvido. Então a pessoa tem que estar ali, assim, em perfeita condição. Esses problemas de sono, essas coisas podem trazer uma dificuldade de aprendizagem, tudo isso, e pode atrapalhar bastante. Tá ótimo, e nós agradecemos muitíssimo. Só para terminar, e há um perigo um pouco maior, perigo entre aspas, né, para as pessoas da terceira idade, né, doutor? Sim, sem dúvida, porque elas já têm outras comorbidades associadas, então já é maior o risco de diabetes, há complicadores, já é né? maior o risco de hipertensão. Exatamente, é mais um complicador nessa história toda, aumentando alguns riscos aí que colocam a vida da pessoa em risco. Obrigado por ter vindo, Sou eu doutor que Raul. agradeço. Muitíssimo obrigado. Doutor Raul Fino, otorrinolaringologista. Olha aí, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com ele, Edmir Clato, e o J+, à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio sem ronco, parliamo domani e riposare in pace. Tchau, bella. Fui, hein? Fui. Tem gente que não ronca, faz cover de motosserra.